Olá, bem-vindo ao canal. Você tem aí um contrato de experiência que está programado para ter uma duração de 3 meses, 90 dias. E no meio desse contrato pediu demissão, ou foi demitido por justa causa, ou foi demitido sem justa causa, ou o contrato chegou no seu dia final, o dia 90. E aí, como ficam os direitos da sua rescisão? Você sabe como calcular? Quer aprender? Então assista esse vídeo até o final. Se você assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza que vou conseguir passar as informações necessárias para você identificar os seus direitos, calcular cada um deles e ter o valor aproximado bruto dessa rescisão que você vai receber. Uma coisa que eu preciso que você faça também é o seguinte: veja se já é um inscrito do canal. Se ainda não está inscrito no canal, por favor, faça sua inscrição primeiro. Essa inscrição é fundamental para o crescimento do canal e a continuidade da produção desses conteúdos com o intuito de te ajudar. Se você já está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Esse vídeo foi feito com o intuito de ajudar as pessoas a identificar o seu direito e calcular a sua rescisão de um contrato com duração de 90 dias, ou que esse contrato, no meio do caminho, foi renovado uma vez, conforme pode acontecer, e chegou ao seu máximo de 90 dias. Uma coisa importante para você saber se está num contrato de experiência válido é que esse contrato tem que ser por escrito. Tem que estar registrado na sua carteira ou existir o contrato presente específico daquela situação. Caso não tenha nenhuma dessas duas situações, contrato de boca não existe. Então você não tem um contrato de experiência, você tem um contrato normal de trabalho e não pode seguir as mesmas regras que eu vou explicar aqui para a rescisão, já que o seu contrato de experiência é inválido, o seu contrato é normal. Existem outras considerações que eu deveria fazer e existem vídeos no canal que explicam como calcular a rescisão de um contrato comum de trabalho. Vamos para a primeira situação que pode encerrar o contrato de experiência de 90 dias. Na verdade, é a demissão por justa causa. Na demissão por justa causa, pouco importa o momento que você será demitido, o momento que você comete aquela falta grave que gera a justa causa. Pode ser no dia 80 do contrato, no dia 40 do contrato ou no dia 5 do contrato. Você terá um direito somente para calcular. O nome dele é o saldo de salário. Nessa situação, o saldo de salário são aqueles dias que, porventura, você trabalhou antes da demissão por justa causa e não lhe foram pagos como salário. Então, se você foi demitido com 10 dias do primeiro mês do contrato de experiência, você tem 10 dias para calcular. E como que você encontra isso? Uma coisa que você vai ter que fazer é pegar o seu salário e dividir por 30. O resultado que você encontrar dessa divisão, você anota num canto de uma folha, porque vamos usar em outros direitos ao longo do vídeo. Tudo referente a dia, vamos usar esse valor. Então, se eu acabei de falar que você foi demitido 10 dias de trabalho logo no início do contrato, você vai pegar esses 10 dias e vai multiplicar pelo valor que você encontrou do seu salário prometido, dividido por 30, pela quantidade de dias do mês comercial. Nesse caso, eu vou utilizar no meu exemplo um salário de R$ 1.200. Vou dividir ele por 30, vou encontrar R$ 40 o meu dia. 10 dias trabalhados, demissão por justa causa, 10 vezes 40, R$ 400. Esse é o valor do meu saldo de salário, esse é o valor da minha rescisão por justa causa. Preste atenção que eu acabei de te ensinar como calcular o saldo de salário na rescisão. Apesar de eu estar dando como exemplo dentro da situação da demissão por justa causa, que pode não ser o seu caso, a matemática é a mesma, seja no pedido de demissão, na demissão sem justa causa. Então você pode pegar essa matemática que eu utilizei e já fazer a sua conta, mesmo que você não tenha sido demitido por justa causa. Esse canal tem sempre o intuito de te manter o máximo informado possível. Então vão aparecer aqui no card vídeos e uma playlist de contrato de experiência. Os vídeos que estão aparecendo no card e que tem nessa playlist são outras situações, outros direitos, outras formas de explicar tudo sobre contrato de experiência. Aconselho de verdade que depois você assista cada um com calma, que eu tenho certeza que você vai ficar ciente de tudo que pode acontecer, a favor ou contra, num contrato de experiência, e não ser pego de surpresa ou enganado. Vou deixar o link desses vídeos na descrição aqui embaixo. Só mais uma coisa, o canal inaugurou seu clube de membros. Dê uma olhada nos pacotes desse botão Seja Membro em azul aí embaixo do vídeo e veja o pacote que mais lhe interessa contratar.
Além dos benefícios que você terá no canal exclusivos para quem contrata, você pode combinar comigo um momento para eu te atender de forma mais específica, de forma mais privativa, de forma mais eficiente para analisar uma situação mais complexa que talvez precise de mais fatos, documentos para serem analisados. Vou tentar, nessa consulta, entregar a melhor informação possível para que você possa, a partir daí, saber o seu direito e correr atrás dele procurando um profissional para te ajudar. Vamos partir agora para a demissão sem justa causa. No caso da demissão sem justa causa, antes de começar a explicar, eu vou te pedir uma coisa. Pega o seu salário e divide por 12. Você vai encontrar o valor referente a mês na rescisão. Tudo que envolver mês na rescisão, você vai usar esse valor. Igual o salário dividido por 30, que é referente ao dia. Então, tudo que envolver dia, você usa aquele valor que você dividiu o seu salário por 30. No meu caso, R$ 1.200 de salário dividido por 12 é 100. Então, tudo que envolver mês, eu vou usar 100. E agora passamos ao seguinte. Na demissão sem justa causa, existe o saldo de salário. Acabei de lhe ensinar a matemática há poucos minutos no vídeo. Então você vai usar a mesma matemática para calcular aqueles dias que você não recebeu no momento que foi informado da sua demissão sem justa causa. Pegou o resultado? Anota no canto de uma folha, porque você vai anotar resultado por resultado para que depois você calcule o total e saiba o valor aproximado bruto da sua rescisão. Mas na demissão sem justa causa existem outros direitos, como por exemplo, férias proporcionais. Férias proporcionais e 13º proporcional possuem uma regra interessante. No caso, se você trabalhar após o 15º dia do mês, você tem direito, mesmo aquele mês não completo, não cheio, que ele seja considerado na rescisão. Vamos supor que você trabalhou 75 dias do contrato de experiência. Você chegou no 15º dia do mês. Então você vai ter direito a contar 3 dozeavos no momento da sua rescisão do contrato de experiência sem justa causa, tanto para férias quanto para 13º. Vamos supor que você trabalhou 65 dias do contrato de 90 dias. São 2 meses e 5 dias no terceiro mês. Nessa situação, você vai receber 2 dozeavos de férias proporcionais e 2 dozeavos de 13º proporcional. Por que isso? Porque você não ultrapassou o 15º dia no terceiro mês. Você trabalhou 2 meses completos e mais 5 dias do último mês. Então, o terceiro mês, apesar de ter entrado com 5 dias, não fecha como um mês completo para efeitos de rescisão. Somente se ultrapassar o 15º dia. Vamos para um exemplo de que eu trabalhei 80 dias. Dos 90 dias, eu trabalhei 80 dias e estou sendo demitido sem justa causa. Férias proporcionais de 3 dozeavos, porque eu trabalhei 2 meses completos e 20 dias do último mês. Então eu tenho 3 dozeavos de férias proporcionais a meu favor. Como calcular? Lembra que eu pedi para você fazer o cálculo do mês? Você vai pegar aquele valor, que no meu caso é R$100, e vai multiplicar por 3. No caso, eu terei de férias proporcionais o valor de R$300. E de 13º proporcional, 3 dozeavos também, é o mesmo entendimento, é a mesma matemática. E eu terei, no caso, 3 vezes 100, e eu terei o resultado de R$300. Sabendo o que você vai calcular o valor do mês do seu salário para a rescisão, é só você aplicar pela quantidade de meses que você tem direito, observando o que eu expliquei dos dias trabalhados. Nas férias, existe mais um direito a seu favor, que é o adicional de 1/3. Nessa situação, o adicional de 1/3 sempre existe quando se fala em férias. Então você vai pegar o valor das férias proporcionais, daqueles 3 dozeavos, no meu caso, no nosso exemplo aqui, R$300, e vai dividir por 3. Nessa divisão, você vai encontrar o valor de R$100. Então agora a sua rescisão já está praticamente fechada no caso da demissão sem justa causa. Você tem o valor do saldo de salário, você tem o valor das férias proporcionais, você tem o valor do 1/3 adicional das férias proporcionais e você tem o 13º proporcional. Encontrou esses valores? Basta só calcular todos eles que você vai ter o valor bruto da sua rescisão aproximado no seu contrato de experiência. No caso da demissão sem justa causa, ainda existem algumas situações a serem consideradas, como, por exemplo, a multa do artigo 479 da CLT.
Essa multa, caso você seja demitido sem justa causa, num contrato de experiência que estava programado para ter seu encerramento em 90 dias, 3 meses, você tem que receber a metade do valor dos dias que faltavam para cumprir os 90 dias. No caso, o nosso exemplo último agora, que eu tive uma rescisão sem justa causa de 80 dias do contrato de experiência, que tem uma programação de 90 dias, esses 10 dias que faltavam, eu vou dividir eles por 2, vou encontrar 5, é a metade. E esses 5 dias que eu não pude trabalhar, desses 10 dias, é o que eu vou receber na multa. Então, é muito simples calcular. Você tem o valor do dia do seu salário, você dividiu o seu salário por 30. Pegue esse valor do dia e multiplique por 5 no nosso exemplo. 40, no meu caso, vezes 5 igual a R$200 de multa do 479 da CLT. Pela metade dos dias que faltavam do meu contrato de experiência de 90 dias, na demissão sem justa causa, eu receberei mais R$200. Esses R$200 eu posso calcular no valor total da minha rescisão. E aí sim, eu terei exatamente o valor bruto que eu receberei na minha rescisão, considerando a multa que eu receberei a meu favor. Essa multa acontece porque a empresa encerrou o contrato com você de experiência antes do prazo programado. E por fim, no caso da demissão sem justa causa, você tem direito ao saque do FGTS depositado, que deve ter sido pago a seu favor na Caixa Econômica, e tem direito ao depósito da multa de 40%, que você poderá sacar junto com o FGTS nesse momento. Nessa situação, para você poder calcular o valor do seu FGTS, tire 8% do seu salário, multiplique o seu salário por 0,08. O resultado que você tiver é o resultado que deve ter sido depositado a seu favor ao longo de cada mês do contrato de experiência. Então, no nosso exemplo, que você trabalhou 80 dias, tem que ter lá 3 depósitos, porque você trabalhou 2 meses completos e mais 15 dias do último mês. No meu caso, o meu FGTS, sobre R$ 1.200 o meu salário, dá R$ 96. Então, eu tenho que ter 3 depósitos de R$ 96 se eu fui demitido sem justa causa, depois de trabalhar 80 dias. De FGTS, nessa situação, vai ter depositado a meu favor R$ 288. Agora que eu sei o valor do meu FGTS mensal e que eu sei que tem que ter 288 depositado por ter trabalhado praticamente 3 meses antes da demissão, eu vou calcular os 40%. No meu exemplo, 40% desses R$ 288 depositados de FGTS é R$ 115,20. Como que você calcula os 40%? Encontrou o valor do FGTS, como eu acabei de explicar? Pega esse valor e multiplica ele por 0,4. Você vai encontrar o valor do seu FGTS e do seu 40% por causa da multa da demissão sem justa causa. Esse valor da multa de 40% você não some ao seu valor total da rescisão, porque esse valor ele não é pago na sua mão, não é depositado na sua conta, não é entregue no momento da rescisão. Ele tem que ser pago numa conta da Caixa Econômica, assim como o FGTS, e você saca ele no momento que for oportuno, recebendo as guias. E agora vem o pedido de demissão. Você resolveu pedir demissão e como que fica a sua rescisão? No caso de você ter trabalhado 80 dias, faltando 10 dias para terminar o contrato de experiência de 90 dias, você pediu demissão. Os direitos são praticamente os mesmos que eu acabei de explicar da demissão sem justa causa. A única diferença é, você não terá a multa do artigo 479 da CLT a seu favor, não terá a possibilidade da empresa lhe pagar essa multa e você não terá a possibilidade de receber os 40% de multa sobre o FGTS para ser depositado na sua conta. Assim como você também não conseguirá sacar o seu FGTS. Você terá direito ao saldo de salário, que é a mesma matemática que eu já expliquei, onde você, nesses 20 dias do último mês, você vai pegar o seu dia, o valor do seu dia, e multiplicar por 20, no nosso exemplo, para encontrar o valor do seu saldo de salário. Você vai pegar as férias proporcionais, no caso, também 3 dozeavos, porque você trabalhou 2 meses cheios e mais 20 dias do último mês, ultrapassando o 15º dia do mês trabalhado. Você vai pegar o adicional de 1/3, dividir os valores das férias por 3, e você vai pegar o 13º proporcional, também no nosso exemplo, em 3 dozeavos, e vai somar na sua rescisão.
Tendo esses valores calculados com a matemática explicada no vídeo, é só você somar todos eles que você vai encontrar o valor aproximado da sua rescisão bruto. Só existe uma diferença no pedido de demissão em relação ao que foi explicado aqui, que é a possibilidade da empresa, por força do artigo 480 da CLT, lhe fazer o desconto de uma multa, lhe cobrar uma multa, que tem o mesmo entendimento do artigo 479 da demissão sem justa causa, que é o seguinte: a empresa pode lhe cobrar o valor da metade dos dias que faltavam para cumprir o contrato, já que você pediu demissão. Então, se você pediu demissão no dia 80, faltavam 10 dias no contrato de 90 para que ele fosse cumprido. Esses 10 dias você vai pegar a metade, que é 5. Então, 5 dias é o valor que a empresa poderá lhe cobrar de multa. Mas existe uma questão a ser analisada. A empresa ela tem que provar que sofreu algum prejuízo por causa do seu pedido de demissão. O artigo 480 deixa bem clara a necessidade do prejuízo, da existência do prejuízo. Então, se não tiver prejuízo provado, existente, por causa do pedido de demissão que você fez, faltando 10 dias para acabar o contrato, essa empresa não pode calcular essa multa e descontar da sua rescisão, colocar você para pagar essa multa. Tenha muita atenção. A necessidade do prejuízo tem que estar presente, tem que existir, tem que ser provado para que a empresa possa calcular a multa e descontar da sua rescisão. E se você chegou no dia 90 do contrato, o último dia, trabalhou 90 dias num contrato de experiência e resolveu não seguir, ou a empresa resolveu falar para você que não vai te efetivar. Nessa situação, você tem um contrato cumprido. Os 90 dias foram honrados, foram trabalhados, tanto por empresa, tanto por você. Nessa situação, vai existir quase que todos os direitos que eu expliquei até aqui. Você vai receber o seu saldo de salário. Só que nesse caso, você nem precisa fazer uma matemática para descobrir o valor. O seu saldo de salário vai ser o seu salário, já que vai ser o período de 30 dias, os últimos 30 dias do contrato, e sendo pago. Então você vai ter nessa questão 30 dias de saldo de salário, ou seja, o mesmo que o valor do seu salário, não precisa fazer conta. Você vai ter calculado férias proporcionais de 3/12 a seu favor, afinal você trabalhou 3 meses cheios. Vai ter calculado o adicional de 1/3 sobre essas férias de 3/12 e você vai ter calculado o 13º salário proporcional de 3/12, valores que você tem direito a receber por ter trabalhado os 90 dias. Nesse caso, não tem multa de 40% sobre o FGTS, mas tem que existir 3 depósitos de FGTS realizados a seu favor na sua conta do FGTS. As guias para o saque do FGTS deverão ser entregues a você para que você possa fazer o saque. E não existe multa a ser discutida nessa questão, seja do artigo 479 ou seja do artigo 480. Afinal, tanto a empresa quanto você cumpriram o contrato de experiência. Os 90 dias foram cumpridos. Se não se transformou num contrato de trabalho, é outra questão. Para você que assistiu o vídeo até aqui, um muito obrigado. Verifica de verdade se você já está inscrito no canal. Caso ainda não se inscreveu no canal, eu peço por favor que você faça essa inscrição. Esse vídeo te ajudou, nada mais justo do que você contribuir com essa inscrição. Vou fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19 horas. Ativa o sininho, deixa seu like, comenta para ajudar no engajamento e para eu te responder assim que possível. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.